falando, né, sobre essa situação, o velho Vamp, do jogo, que eu também quero saber do Mauro Betti, porque o São Paulo está reclamando da arbitragem com razão, mas também deu um mole absurdo, parou de jogar futebol. E o Palmeiras é aquilo que eu falo sempre. O Palmeiras ele pode estar perdendo de 2, de 3. Nunca considere esse time já derrotado. É impressionante a capacidade de superação do Palmeiras. É impressionante o que esse time acredita que vai virar uma partida, Vamp. Foi assim, uma reação histórica do Palmeiras e também um apagão ridículo do São Paulo. Então, Tico, o primeiro tempo, né, o Palmeiras melhor, ou o São Paulo melhor, né, jogando mais. Por isso que o Palmeiras tem um elenco caro, né, custou em torno de 700 milhões. Segundo tempo, a Abel muda, do lado direito do Palmeiras começa a funcionar, né. Teve o erro de arbitragem, teve tudo, mas, de fato, como você falou, o Palmeiras vem e mete 3, né, faz 3 gols no segundo tempo, né, de novo, Flávio Lopes convocado para a seleção argentina, jogando muito, né, na posição que ele gosta mesmo. Eu até falo assim, outro dia eu perguntei, o nome do atacante era o Santi, né? Santi, ele jogava mais atrás, né? Isso. Então agora ele tá jogando ali com o Tigrinho, que tá muito bem também, né? Quer dizer, faz o resultado, vê o seu rival, que é cabeça a cabeça ali, perder na Fonte Nova. Hoje assume a liderança com um jogo a menos, né? O mesmo número de pontos, mas com uma vitória a mais. São 17 contra 16, né? E tem esse jogo a menos, que é contra o Santos. Só que o Palmeiras joga antes contra o Juventude, né? E aí pode abrir 3 pontos a mais, com 18 vitórias, contra 16 do Flamengo. Não, o segundo tempo não é fácil, como você falou. Para ganhar do Palmeiras tem que correr bastante. Os caras não se entregam, né? E hoje num momento é que joga o melhor futebol no Brasil junto com o Cruzeiro, que tropeçou ontem, né? O Cruzeiro, na hora de... o Léo Jardim falou, quando ele empatou com o Flamengo, ele falou, esse empate só vai valer, só vai ter o gol se o senhor ganhar do Sport. E acabou empatando com o Sport ontem, né? Aí coloca o Palmeiras na frente do Flamengo, né? E logo eles vão estar se enfrentando. De repente pode chegar até com uma gordura no Maracanã. As coisas se inverteram, né? Porque eu falei, o Bahia faz parte dessa assim, quando o Palmeiras perde do Bahia, o Flamengo abre. Só que uma semana depois, o Flamengo também vai na Fonte Nova, né? Mas hoje o Palmeiras, com essa vantagem, essa gordura de um jogo a menos e com o mesmo número de pontos, mas com a vitória a mais. É um Palmeiras que chega na liderança, né, com um jogo a menos. Ele tem um jogo a menos, ou seja, está sobrando muito o Palmeiras. Porque ainda tem o confronto direto com o Flamengo. Mas se o Flamengo vence o confronto direto no Maracanã, nem assim ele passa. Se o campeonato tiver da forma que ele está agora. Tem um jogo antes. Flamengo vai pegar o Botafogo no estádio Newton Santos, que é um jogo dificílimo. O Palmeiras pega quem, Mauro? Bragantino, Red Bull Bragantino. Palmeiras pega o Red Bull Bragantino, tá? Também pode ser um jogo complicadinho, mas o Flamengo tem um jogo pior. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro Betti. Que capacidade de reação desse Palmeiras. E agora é um Palmeiras que já é líder do campeonato, mesmo com um jogo a menos, Mauro. Pois é, e tem agora no sábado o jogo contra o Juventude, mas é um problema porque o Palmeiras, embora não tenha nenhum jogador convocado pelo Ancelotti, tem muitos jogadores convocados para outras seleções, menos o Piquerez, né? Que acabou não sendo selecionado pelo Uruguai, mas o Palmeiras é favorito para sábado, mas tem muita bola para rolar, ou não tem tanta bola, mas tem muito papo aqui na PAN para falar. O Abel, nesse aspecto, parece um diretor de cinema, um grande roteirista, ou o programa do João Kleber, tipo, para, que vai ter um plot twist, né? Vai ter a virada de história. E é interessante a gente estar revendo, quando voltando a falar, dentro do possível só o jogo e a arbitragem, por óbvio, faz parte disso. O Palmeiras estava um pouquinho melhor no começo do jogo,
São Paulo fez 1-0 numa belíssima bola do Marcos Antônio, como fez falta nesses jogos em que ficou ausente na equipe do Crespo, para o Luciano passar pelo Everton e fazer um gol muito parecido ao gol que o Derek Lacerda fez ontem no decepcionante empate do Cruzeiro contra o Sport. O Cruzeiro teve 22 finalizações, mas o Sport, o pior time do campeonato, teve 17. Então o Cruzeiro perdeu uma grande chance de pontuar mais do que esse ponto que ele fez contra o Sport jogando em casa. E aí o São Paulo fez 1-0, melhorou, teve mais oportunidades, fez um bom primeiro tempo, faria o segundo gol, 2-0 com o Tapia, e parecia que essa equipe da virada, o time do amor do Palmeiras, não ia conseguir se reencontrar, que era um time que estava mal. Até o São Marcos publicou no Instagram uma foto de uma lauta feijoada, dizendo que era mais ou menos o espírito ou a digestão do Palmeiras que estava dando indigestão ao seu torcedor, e o São Paulo merecia a vantagem de 2-0, poderia, claro, no lance polêmico, ou não tão polêmico assim, porque quase todo mundo concorda, à exceção do Abel, que houve o pênalti do Alan não marcado, e aí o Palmeiras teve mexida já antes mesmo disso no intervalo. O Abel foi ousado, mexeu 3 peças, o Veiga não estava legal, o Maurício entrou muito bem, participou efetivamente de 2 gols, o Alan entrou muito bem, levou aquele lance do Bobadilha que falamos, cometeu o pênalti não marcado, mas fez uma partida mais uma vez muito boa, e essas 3 mexidas do Palmeiras melhoraram a equipe. Mas o jogo estava meio que administrado, 2-0 parecia normal, quando o Palmeiras fez 2-1 numa bonita jogada aos 24, 4 minutos e 24 segundos depois fez 2-2 num golaço, mais um do Flaco Lopes, e aquela sensação que a gente tinha, não vai dar mais para o Palmeiras, aí virou. Aí era questão de tempo, como de fato aconteceu aos 43 do segundo tempo no Morumbi, quando num cruzamento do Maurício, o Sousa apareceu, ninguém do São Paulo marcou, o Rafael não saiu, e de novo o Palmeiras fez a festa, de novo o Abel conseguiu a virada. Eu confesso que ontem no Canelada não consegui falar, também na transmissão do Nilson César, prometi para hoje, mas não consegui de fato o número de viradas desde que o Abel chegou em novembro de 20 ao Palmeiras, mas algo em torno de 30 viradas, é muita coisa, para você ter uma ideia. E com o Filipão, que também se notabilizou no Grêmio, no Palmeiras, mesmo na seleção brasileira em grandes viradas, e o Vampeta sabe muito melhor que a gente também isso, o Palmeiras chegou a ficar 1 ano e pouco sem virar placar. Dessa vez, eu sei que são 5 anos, mas o recorte é impressionante. Eu sei que em 25, acho que no mundo, entre as grandes ligas, não há um time que vire tantos placares como o Palmeiras, desde aquele jogo fantástico no Newton Santos contra o Botafogo, que encaminharia mais um título nacional do Palmeiras. O Palmeiras tem sido isso, um time da virada. Se é preocupante para o Verdão jogar mal, como jogou muito mal na primeira etapa, mas ao mesmo tempo dá esperança para jogar tão bem, se recuperar e de uma maneira mais emocionante depois, e nesse momento o Palmeiras está jogando melhor do que o Flamengo, jogando melhor do que o Cruzeiro, e vamos falar já mais do Flamengo e também do Cruzeiro, fato é que fica aquela sensação anímica de que, não tem jeito, esses caras vão lá e vão vencer. E é o que tem acontecido, jogando bem ou jogando mal. Mas inegavelmente o Palmeiras está jogando bem. E quanto ao São Paulo, lado derrotado do Clássico, além da questão da arbitragem, é também juntar os cacos. São Paulo fez com o Marcos Antônio uma partida mais interessante, marcou muito bem o líder do campeonato agora, no primeiro tempo, e tentar pegar o que é positivo, como destacou muito bem na equilibrada entrevista do Crespo, o que o São Paulo fez de bem contra um time que ele não consegue vencer há 3 anos, a 8 Choque Reis, e pensar no que dá para evoluir. E acredito que dá, porque é um outro problema que a gente sabe do São Paulo já de algum tempo, sobretudo desde a temporada passada, Pilhado, que é um time que sofre demais com lesões. São Paulo, se puder contar com todos os seus titulares, é time para sonhar com G6 e G4, com coisas boas. Sem os titulares, como tem acontecido, e ontem o Lucas Moura entrou só no final, o Oscar estava no banco, mas ainda não está legal, ainda não tem Caleri, não tem André, não tem Ria, não tem muita gente. O próprio Luiz Gustavo, dá para dizer que é uma ausência sentida, é um jogador de seleção brasileira de Copa do Mundo, ainda que há 11 anos, mas o fato é que se o São Paulo pudesse calar todos os titulares, era uma coisa, mas ainda assim faltaria banco, como tem faltado recursos no banco, e essa crise institucional e financeira que atrapalha muito e tem atrapalhado muito o tricolor nos últimos anos. Pilhado? Mas também, né, Mauro, eu concordo dos desfalques, mas faltou culhão também ontem, né? Bem. O São Paulo parou de jogar. E não o só São Paulo parou de jogar depois que levou o primeiro gol. Deu uma murchada, deu. Não, assim, desculpa, Pilhado, mas você colocou um ponto que eu confesso que eu tinha esquecido de falar mesmo, que é uma sensação que o torcedor São Paulo não tem tido, de novo, até por eu não ser São Paulino, não vou jamais me colocar no lugar de fala, mas é a sensação, e não é só de rede social, rede antissocial de muita gente. Eu não gosto de usar o termo, mas eu sei que você vai saber qual é o termo que eu estou usando. O time do São Paulo foi meio flácido, foi meio, sabe, de novo, assim, e é uma expressão usada por muita gente do São Paulo. Foi
Broxa. Não é na parte de trás, meio... Broxo. Não, bunda mole, pronto, desculpa. É uma expressão que eu vi muito torcedor São Paulino, inclusive da minha família. Fala lá na Jovem Pan que esse é um time... Eu não gosto de falar o termo, mas ele já acabou escapando porque já... Tava assim, de novo São Paulo, claro, até uma condição que um grande jogador de São Paulo, conversando com ele hoje, um ex-jogador de São Paulo, pela manhã, não vou citar, né? Por óbvio, você vai entender que ele falou, cara, até a questão da arbitragem, se você tem, de novo, eu não vou usar um baixo termo, mas se você tiver huevos, para usar um termo em espanhol que se usa muito também no futebol, se o jogador tiver mais ganas, não for pecho frio, tiver mais huevos, quando você vê uma arbitragem que erra terrivelmente, como foi o caso do lance que a gente falou aqui, que poderia ser do pênalti do eventual 3-0 do São Paulo no Choque Rei, é nessa hora que você vai ter que estar com mais raiva ainda, mais sangue nos olhos, faca nos dentes, a expressão que você quiser usar, para você derrotar também a arbitragem. E nisso o São Paulo, mais uma vez, no momento decisivo, acabou murchando, pilhado. Eu acho também, faltou muito, né? Faltou coragem, velho Vamp. O São Paulo é time grande. Tava jogando no Morumbi. Leva um gol e para de jogar do jeito que foi, também não pode ser perdoável, né, Vamp?